Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast, edição de número 27. Novamente falar de pet friendly. Eu estou aqui com duas convidadas para lá de especiais. A primeira é a Lisa, que está aqui comigo, a minha Shiba. E a segunda é a Carolina Rocha. Tudo bem, Carol? Olá, tudo. A Lisa é mais importante. A Lisa é a bagunceira, já está querendo fugir aqui, mas vamos deixá-la um pouquinho aqui. Carol, a gente falou no episódio anterior, sobe a vinheta. Eu lembrei. Eu sempre esqueço. Então agora eu vou falar o sobe a vinheta. Sobe a vinheta. Então sobe a vinheta. Muito bem, voltamos, pessoal. Então, Carol, a gente conversou no episódio anterior sobre sobre o que é a Pet Anjo e o modelo que vocês têm, tanto de adotar o Pet Friendly dentro das empresas. Se vocês não viram o vídeo, o link está aqui embaixo na descrição, pessoal, para assistir, para conhecer um pouco mais do serviço que elas oferecem, o trabalho que eles oferecem, que é super bacana. E além disso, eu queria que você desse uma dica para o pessoal, que esse nosso vídeo a gente vai mandar muito para o pessoal de RH das empresas. Legal. Aí eu tô lá na minha empresa, falo, é super bacana, mas como é que eu adoto um modelo como esse dentro da minha empresa? É possível? Que dicas você dá? É possível. Muitas empresas pet friendly, elas surgiram como uma necessidade, né? Foi meio natural, a empresa ainda era pequena, alguém levava o pet, às vezes o próprio gerente, né? O dono pode. O dono pode. E aí começou, eu posso também, né? Mas é possível instalar isso, inclusive em empresas já estabelecidas, com muitos funcionários? Com certeza. Mas tem várias dicas que, assim, eu recomendo, né? Até pela própria experiência da Pet Anjo, para instalar isso, porque não é algo tão natural e tem vantagens e desvantagens. A gente tem que criar regras, políticas para poder ajudar, mas com certeza dá para se criar e assim, eu garanto que vai trazer vantagens tanto para a empresa como uma organização, quanto para os funcionários e para os pets também. Você citou no episódio anterior, que eu achei super bacana, que diminui muito o número de fofoca dentro das empresas, né? Porque o pessoal Sim. deixa de ficar falando no cafezinho e tal, e eles brincam muito, interagem com os animais e tal. Você acredita que estimula até um pouco da criatividade? Sim, que é sem aquele dúvida. negócio do... Fugiu. Que é aquele negócio de, ao invés... Tá focado. Preso num problema, Com eventualmente certeza. você consegue brincar e buscar uma solução, buscar uma... A gente, lá na Pet Anjo, muitas vezes, as melhores ideias, aquelas ideias mais fora da caixa para resolver aquele problema que estava todo mundo conversando, tendo brainstorming e nada se resolvia, foram resolvidas nos momentos de pausa com os cachorros, ou no momento de passeio com o cachorro, no momento do café com o cachorro. Então, uma dica que eu dou é instituir um lugar para incentivar isso. Não precisa, tá? Porque acontece naturalmente quando você tem um cão ou um gato, ou enfim, no escritório, porque o pet vai pedir para brincar, as pessoas vão parar para brincar, uma pessoa encontra outra no corredor, conversa, mas tem muitas empresas em outros países, né, que já tem isso há mais tempo, que criaram, por exemplo, o Dog Café, o Cat Café. Que legal. É muito legal. Então, um espacinho que incentiva. Então, não só deixa isso acontecer, mas incentiva isso acontecer. Então, coloca petiscos pro cão, petiscos pro gatinho, brinquedos, um sofazinho. Oi, Lisa! Oi, meu amor! Ela veio me dar oi! Oi, gostosa! E então, naturalmente incentiva essa troca, as pessoas a abrirem, né? Então, isso é muito legal. Corta-se a fofoca e troca o assunto. E claro, o próprio RH, as próprias pessoas podem incentivar isso criando brincadeiras ou gincanas com a licença do cão, né? Com o exemplo do cão, o exemplo do gato, porque é uma quebra para ir até para o mais íntimo das pessoas e para quebrar um pouco o estresse. Entendi. Eu vejo que as pessoas cada vez mais vêm investindo no modelo, acho que o Google disseminou como é o grande case, no Google pode tudo, né? E eu vejo que as empresas buscam muito esse caminho, né? De ter fazer com que a pessoa se sinta cada vez mais em casa. Sim. Dentro do ambiente corporativo. Sim. E aí eu acho que o cachorro passa muito, ou a pet, né? Passa muito por isso, né? De eu me sentir em casa, tanto com o lado pet como com os filhos também, Sim, né? com de eu poder levar os meus filhos pro escritório e tal. Exatamente. E muitas vezes você fica preocupado em casa, mas se tá ali com você, você sabe que você pode cuidar e pode acompanhar. Você passa mais tempo com eles. Sem dúvida, né? E agora,
para um outro lado, você falou que teve que tem uma salinha lá que você separa, tal. Que dica que você dá? Eu tenho que ter alguma infra para isso? Por exemplo, tapetinhos para os gatinhos lá fazerem as necessidades, o canto do cachorro. Tem tipo, segunda, quarta e sexta é cachorro, terça e quinta é gato. Existe uma regra nesse sentido? É uma coisa bem heterogênea, vai depender um pouco da empresa. Primeiro da estrutura física, né? Como é que é? Porque tem empresas que hoje em dia ainda tem baias, né? Isso tem mudado um pouco, mas empresas que ainda têm baias, às vezes instalam portinhas, né? Para poder abrir e fechar, às vezes para o pet poder ficar só dentro da área daquele funcionário e só quando ele está disponível a andar com o pet, ele abre a portinha e o cão sai, ou o gato. Tem empresas que deixam completamente aberto, mas tem caminhas para os cães. Tem empresas que criam uma área, ou áreas, que seria o ideal, para os cães poderem ficar. Não que eles não fiquem com os tutores, mas que, por exemplo, se alguém tem uma reunião, que é um grande desafio, né, a reunião. Então, se eu vou para uma reunião, será que eu vou levar o meu cão junto? Por vezes eu não consigo, eu não posso, às vezes é fora, às vezes eu estou recebendo outras pessoas. Então, tem um espaço para poder deixar o cão. Algumas empresas ainda vão até mais longe e criam uma pessoa para recriar os cães, né? Para poder ficar lá interagindo com os cães enquanto os tutores não podem. Porque acontece muito, eu sei de um exemplo, por exemplo, da Amazon, uma grande amiga minha que trabalha em Seattle na Amazon, ela... Quando tem reunião, os tutores de cães, eles pedem pro amigo cuidar, né? Então fica um dog sitting, assim, né? Cuida pra mim. Só que às vezes a outra pessoa não pode, ou fica menos produtiva naquele horário. Então criar uma política de, se você tem reunião e você não vai poder ficar com o seu cão, organize isso previamente, conversa com alguma pessoa, cria uma lista de pessoas que podem te ajudar. Se elas não estiverem disponíveis, deixa ele em casa naquele dia. Então ter essa pré-organização, esse planejamento é muito importante. Outras empresas também criam política, por exemplo, de que os cães não podem andar soltos. Porque pensa só, a Lisa é pequenininha, ela tem o quê? 6, 7, 8 quilos? Por aí, 8 por aí. quilos, né? Agora imagina um Rottweiler, um dog alemão de 60 quilos, né? Um cão gigante. Às vezes é difícil, né, lidar. Vai derrubar tudo. Vai derrubar tudo. Tem cães que viram lata de lixo, viram lata no banheiro, ou entram no banheiro. Então tem que ter uma política. Tem empresas que fazem uma coisa muito legal. Por exemplo, elas selecionam cães que estão mais aptos, que são calmos, tranquilos, que não fazem bagunça, que aceitam que outras pessoas mexam, e cães que não são tão afim, que não estão tão preparados e colocam uma coleira de cor diferente. Então, por exemplo, o cão que está super à vontade, que todo mundo pode vir e mexer nele, usa uma coleira verde. O cão que não está tão afim, ainda está se adaptando, usa uma coleira amarela. Então, tem um sinal para todo mundo entender. E o que é muito importante é estabelecer políticas desde o dia zero. Então, se acontecer uma briga, por exemplo, imagina que alguém é machucado, imagina que alguém é mordido, porque isso pode acontecer. Sim, e não são animais, né? Não é por mal, mas acontece. Então, além de uma pré-seleção de que cães podem ou não, e de uma maneira muito madura, muito consciente, profissional, que também haja uma política de se acontecer alguma coisa, como a gente vai lidar com isso? A gente lida com crise no marketing, né? A gente tem que estar pronto. E eu acho que os benefícios são muito maiores, né? Maiores, então vale a pena você criar essa política para ter essa gestão, né? É algo muito simples e é uma questão de transparência, deixar muito claro para todo mundo por que a gente está criando isso. A gente está criando isso porque a gente quer trazer mais valor para o trabalho, a gente quer ver cada indivíduo como um indivíduo, a gente quer humanizar essa empresa e que todo mundo se sinta bem e seja mais feliz, mais produtivo e que tenha mais espaço para abrir. Mas, em contrapartida, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Querendo ou não, a gente está falando de cães e gatos, mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm medo, que têm fobias, e a gente tem que respeitar. Então, entender até onde isso vai e ter isso muito transparente e profissional é a primeira regra para ter sucesso com um escritório pet friendly. Não, eu acho engraçado essa questão de fobia que você falou, porque o nosso diretor aqui, o Rafael Scocuglia, ele mesmo tem quase 2 metros de altura e tem medo da Lisa. Então, é verdade. Que acontece. É verdade. Mas acontece Sacanei muito. você, hein, Rafa? É muito legal, porque olha a discussão que isso traz, né? Assim, olha a discussão que a gente pode tirar disso. A gente supõe que, porque a pessoa age dessa maneira, às vezes é um líder super, né, forte, mas ele tem medo. E vamos discutir isso, porque todos nós temos alguma fobia, todos nós temos algum receio. Então vamos trazer isso para a mesa, vamos discutir isso e lidar de uma maneira muito tranquila. E o Pet, ele trouxe essa discussão.
discussão de uma maneira tão calma, né? Porque talvez se a gente fosse trazer alguma discussão de algo político ou de algo mais polêmico, todo mundo ia ficar com medo. Agora o pet, ele traz uma discussão de uma maneira tão leve, tão tênue, que a gente consegue falar de outras coisas por uma simples desculpa, né? Você sabe que aconteceu comigo um caso interessante, que eu tive a oportunidade de ir para o Japão, e eu estava andando por lá e eu vi um lugar que é uma, não sei se você conhece, que são casas que as crianças entram só com cachorros para estudar. Sim. Então, na verdade, você para pensar, caramba, então com cachorro vai ter uma criança que vai estudar, e ainda mais você para pensar um japonês. Pois é, os japoneses, eles não amam. É aquele negócio de ele é mega concentrado, tal. Então, na verdade, o cachorro estimula isso. Exato, ele deixa o oposto. A gente acha que pelo fato de estar com cachorro vai estar todo mundo jogando bolinha para todo lado. Pelo contrário, não, ele né, na verdade, ele acalma. E, por exemplo, no meu mestrado eu estudei muito isso, é engraçado, educação assistida por animais, que a gente leva os cães para ajudar crianças com dificuldade de aprendizado a aprender, crianças que não conseguem focar, a aprender. Então, pensa o que isso não pode trazer para um escritório, para uma pessoa que está com uma tarefa difícil, que está lá procrastinando aquela tarefa há tanto tempo e aí consegue com o animal no escritório, né? Mas é interessante lembrar também que nem todos os escritórios têm a possibilidade de se tornarem pet friendly. Por vezes, o prédio, né, a estrutura física... O condomínio não permite, muitas vezes. Não quer dizer o caso do nosso condomínio. Pois eu trouxe aqui pelo elevador e tal, mas o condomínio não deixa. Não deixa. Hashtag desculpa. Um caso isolado pode, né? Mas não pode instalar. Então, o que pode ser feito ao invés disso? Pode-se criar um dia o Pet Day, né? O Dog Day, que acontece. Um dia no mês, um dia a cada 15 dias, assim como tem o Dia da Criança, né? Que os filhos podem vir para o escritório. Outra coisa também é incentivar os funcionários a irem numa ONG, numa organização não governamental, para ajudar aqueles cães. Sabe, vamos hoje limpar, vamos hoje, todo mundo vai doar alguma coisa. E isso cria um senso de união também e uma causa muito maior do que a própria empresa, né? Cria uma união para quem quer ir. Então tem várias coisas diferentes. Tem empresas que não tem como fazer isso, mas elas criaram tipo reuniões, o board dos cães. Então todo mundo que tem cão ou gato na empresa se encontra a cada 15 dias num café. Às vezes num parque, de repente. Pra passear. Assim como tem futebol, né? Clube de futebol, que todo mundo vai jogar futebol na sexta-feira, vamos criar o clube dos pets. Então todo mundo que tem vai se encontrar e leva o pet no parque, conversa. Então criar essas estruturas a mais, esses braços, esses ramos maiores do que organização, trazem um sentido muito maior. E assim, existem dados mostrando que a retenção, né, o valor que essa pessoa tem na empresa, e quando ela fica um pouco chateada talvez com alguma outra coisa, ela começa a repensar, ela dá um valor muito maior porque ela revê o sentido dela na empresa, porque ela tem essa coisa muito maior, essa construção muito maior, esse significado. É muito bacana. É muito bacana. Carol, muito obrigado pela sua presença. A vocês. Se deixasse, a gente gravava mais 3 séries aqui junto com a Lisa, que está querendo bagunçar para todo lado. Lisa bagunceira. Muito legal, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima!